Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma escola dominical da Igreja Metodista Suzano Wesley. Estou aí aguardando nossos irmãos e irmãs estarem se achegando nesta escola dominical online, que nós possamos estar nesta manhã aprendendo da parte do Senhor. Vamos, enquanto isso, estar louvando ao Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Bom dia, Carla. A paz do Senhor Jesus, meu amor. Bom te ver aqui na escola dominical. Bom dia, Rafaela. Paz do Senhor, querida. Amém. Saudade de vocês, de estar com vocês. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se... A paz, querida. Carlinha, você precisa estar nas lives, lá nas videochamadas dos jovens. Estamos resolvendo coisas importantes lá, meu amor. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Amém, minha amada. Amém. Glória a Deus. Nós te amamos também, querida. Nós, eu, minha família, amamos todos vocês. Bom dia, Zildeia. Glória a Deus. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, Luísa. Paz do Senhor Jesus, querida. Gissé, bom dia. A paz do Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Isso, estamos preparando aí um culto jovem. E nós estamos fazendo resoluções aí importantes. Precisamos da presença de todos os jovens na videochamada. Receba um abraço de Deus nesta manhã, irmãos. Um abraço meu. A tua vida, quem cuida é o Senhor. A paz do Senhor, Odisseia. Bom dia. Estejam chamando pessoas aí para estar entrando na escola dominical. Convida os irmãos, que nós vamos estar dando início à nossa manhã de adoração, à nossa manhã de reflexão na palavra. Queria que vocês que estão online aí, vocês estão aqui na página, escrevam aqui, por favor, para que eu tenha uma noção maior de quem está online. Se você não escreveu, eu não tenho noção da sua entrada e da sua saída. Amém, Rafaela? É verdade, foi uma bênção, sim. Glória a Deus por isso. Foi o discipulado da juventude muito proveitoso mesmo. Bom dia, Sara. Bom dia, Senira. Paz do Senhor, queridas. Saudade de vocês. Isso, Rafaela. Chama as pessoas. Marca as pessoas aí para poder entrarem nessa transmissão, para estarem compartilhando da palavra do Senhor.
Amém, queridos? Vamos estar nos colocando agora na presença do Senhor. Vamos estar orando e nos apresentando aí diante de Deus, para que nós possamos começar o nosso estudo e estar compartilhando aí a palavra do Senhor na manhã desse dia, para que nós possamos estar crescendo juntos no conhecimento e na palavra. Amém? Estou preparando aqui o louvor que vamos fechar essa escola dominical. Eu quero convidar você, nós vamos estar orando, você que tem, esse aqui é o livro da juventude, o nosso livro da escola dominical da Igreja Metodista, eu estou me guiando por ele. Então, aquele que tem este livro aqui, você pode estar abrindo na lição 17, que vai ser a lição que nós vamos estar estudando nesta manhã. E você que tem a revista dos adultos, você pegue a sua lição, você pegue seu livro, e essa lição, na dos jovens, é a 17, mas na dos adultos é a lição que fala Abacuque, ainda que. Nós vamos estar trabalhando essa lição hoje, nós vamos estar orando, pedindo a direção da presença de Deus, para que nós possamos estar recebendo aí as orientações do Santo Espírito, tanto para mim que vou estar ministrando, quanto para você que vai estar recebendo. Então, que nós possamos estar nos colocando na presença do Senhor. Luísa, paz, Angélica, paz do Senhor, minha amada, que saudade de você. Você precisa, igual eu falei para a Carlinha agora, você precisa estar entrando na videochamada do discipulado da juventude. Ontem à noite foi uma bênção, e que nós possamos, toda a juventude, estar entrando aí nas videochamadas, para que nós possamos estar, nós estamos montando uma transmissão ao vivo do culto da juventude. Então, eu preciso que todos os jovens nossos estejam entrando aí nessa videochamada que está acontecendo todos os sábados, às 9h da noite, tá? Vou botar lá as chamadas para vocês. Valéria, bom dia, querida, paz do Senhor, que Deus esteja sobre nossas vidas, que Deus te abençoe, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Emily, a paz, querida. Ana Lúcia, a paz do Senhor, querida, Deus nos abençoe. Diógenes, a paz do Senhor. Shirley Moura, querida, amada, bom dia, a paz do Senhor. Vamos estar orando, vamos estar dando início, nós estamos aí com 13 pessoas online. Eu quero pedir que todos que estão online falem comigo aqui, só para eu poder saber aí quem é que está exatamente conosco, para nós estarmos tendo um retorno. Porque vocês me veem, irmãos, mas eu não os vejo. Eu só os vejo quando vocês escrevem, quando vocês colocam algo aqui para mim. Então, para que eu me sinta mais acompanhada, que vocês possam fazer aí um feedback comigo de mais pertinho. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero me apresentar junto com os meus irmãos diante do teu trono, diante do santuário do Altíssimo. Nós queremos, Senhor, ó Deus, te agradecer, ó Pai, por esta manhã de domingo maravilhosa e abençoada que o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer, Senhor, porque estamos vivos, Pai. Estamos vivendo um tempo que estar vivo, Senhor, Senhor, a maior, ó Deus, bênção. Estar saudável é a maior bênção que nós podemos ter, Senhor, nesses dias, Pai. Estamos vendo dias difíceis, e essa lição que nós vamos tratar hoje, ela retrata exatamente o perfil que nós vivemos os dias de hoje, Pai. E nós queremos louvar o teu nome. Louvar o teu nome porque estamos aqui juntos como igreja do Senhor. Estamos aqui juntos como igreja de Cristo, reunidas nesse momento, no nome de Jesus, e confiantes na tua palavra, quando diz que 2 ou 3, quando se reunirem para estarem reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faria presente. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor,
para engrandecer o teu nome, ó Pai, para aprender da tua palavra, para, Senhor, estarmos mais fortalecidos através desse estudo e que nós, Senhor, possamos, ó Deus, ter a tua presença real e viva entre nós, Senhor, na casa de cada um de nós, nesta transmissão, que, Senhor, ó Deus, a manifestação do poder e da autoridade e da presença do Espírito Santo seja, Senhor, ó Deus, algo contagiante, Pai, que seja algo inspirador para todos nós, que, Senhor, a presença do Espírito nos atraia, Senhor, ó Deus, a entrarmos dentro do texto desse estudo e estarmos, Senhor, ó Deus, passeando na palavra do Senhor, ó Deus, entrando nas revelações de Deus para nós, porque nós vamos sair, Senhor, desta lição transformados, fortalecidos, Senhor, ó Deus, crescidos, amadurecidos, ó Pai, nesta lição, e que o Senhor, através do Espírito Santo, possa estar nos visitando nesta manhã, que o Senhor possa estar nos enchendo, Senhor, com a tua palavra nesta manhã, porque nos tempos que estamos vivendo, Senhor, tempos que antes, Pai, estávamos vendo notícias difíceis que viam, Senhor, ó Deus, de outras nações, de pessoas distantes. Agora, Senhor, estamos vendo notícias difíceis chegando, Senhor, de nomes conhecidos, de pessoas de nosso relacionamento, Pai. E eu aqui, Senhor, quero nesta manhã colocar neste momento de oração, de clamor, de abertura de escola dominical, de culto matinal. Eu quero te apresentar, Senhor, ó Deus, a família do nosso irmão Edson, superintendente da Sociedade de Homens do Distrito de Campo Grande, que esteve internado, Senhor, por algumas semanas, ó Deus, no Rocha Faria, e que, Senhor, na madrugada de sexta para sábado não resistiu e veio, Senhor, a falecer. Ó Deus, nós queremos que o teu filho está contigo, um servo de Deus, um homem do Senhor. Nossos corações estão entristecidos, ó Deus, estão, Senhor, ó Deus, nossos corações estão saudosos, Senhor, de um irmão tão querido e tão presente dentro, Senhor, ó Deus, da sociedade, dentro da casa do Senhor, ó Deus, inclusive dentro da sociedade de homens da Igreja Metodista Suzano Wesley, sempre presente com o nosso irmão Kleber. Ó Deus, que o Senhor esteja consolando a sua esposa Sônia, que o Senhor esteja consolando, ó Deus, a sua filha, ó Deus, em nome de Jesus, esteja consolando a sua igreja, a Igreja Metodista de Inhoaíba, ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor esteja consolando amigos, irmãos, ó Pai, familiares. Só o Espírito Santo pode consolar, Senhor, os corações desse momento. Pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã também, que o Senhor esteja, ó Pai, sustentando, Senhor, a Tua serva Osana, esposa do pastor Renato, Senhor, da Igreja Metodista de Cesário de Melo, que o Senhor esteja curando ela, que o Senhor esteja libertando ela de qualquer espécie de contaminação de Covid. Ela está, Senhor, isolada, Senhor, dentro do quarto da sua casa, que o Senhor esteja dando força, Senhor, o pastor Renato, e que a cada momento, Senhor, ó Deus, cada um que está sendo acometido, Senhor, ó Deus, deste contágio, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, o sistema imunológico, Senhor, de cada uma das vidas, Senhor, que estão recebendo este contágio, mas que o Senhor esteja curando, Senhor, o maior número de pessoas possíveis, Senhor. Nós sabemos que, Senhor, a Tua vontade vai se cumprir. Senhor, não vai sair ninguém desta terra que não seja a vontade Tua, Pai. Mas em nome de Jesus, como Jesus orou, que seja feita a Tua vontade, mas se possível, Pai, passe de nós este cálice, Senhor. Se possível, Pai, nós te pedimos, Senhor, diminua, Senhor, ó Deus, o número de mortes, o número de contágios, Senhor, nesta pandemia, Senhor, no auge do contágio desses vírus. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós.
Tenha misericórdia, Senhor, das famílias, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, Senhor, de cada homem, de cada mulher que caminha, Senhor, por esta terra, Pai. Tenha compaixão, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, Senhor, dos maqueiros que estão trabalhando na linha de frente, Senhor, ó Deus, diante de um contato tão próximo, Senhor, dessa enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, olhe para a nossa nação, olhe, Senhor, para o nosso Brasil nesta manhã de domingo, manhã de Santa Ceia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, que logo mais à noite, Senhor, ao Senhor separar o pão, separar o cálice, Senhor, do suco da uva, ou o cálice da água, que quando nós estivermos juntos, Senhor, ministrando, Senhor, este santo sacramento, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, no comer do pão, no beber do suco da uva, ó Senhor, no cálice da água, que o Senhor esteja nos fortalecendo na fé, Pai, fortalecendo e curando também o nosso corpo, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos passar, Senhor, por este vendaval, Senhor, e resistirmos, Senhor, principalmente na fé, Senhor, mas também na nossa condição humana limitada, que é o corpo humano, tão debilitado, Senhor, e tão fraco, Senhor, que, Senhor, um vento pode nos derrubar, mas, Senhor, confiantes em Ti, nós continuamos caminhando, Senhor, ó Deus, como ovelhas, Senhor, indo para o matadouro, mas nós estamos aqui, Senhor, confiantes no Senhor, nossa fé continua firmada em Ti, Senhor, por isso estamos aqui nesta manhã, Senhor, de escola dominical, para aprender da Tua palavra, para aprender, Senhor, de Ti, porque é aprendendo de Ti que nós vamos estar mais firmados para este vento, Senhor, ele pode soprar, Senhor, mas como a palmeira que no meio da tempestade, Senhor, a tempestade, os vendavais levam a palmeira até as suas folhas, até podem encostar no chão, Senhor, ela pode entortar todinha, mas as suas raízes são tão profundas que a tempestade não pode arrancá-las, não pode, Senhor, desplantá-las, Pai. E quando este vendaval passa, Senhor, ó Deus, a palmeira, ela volta para a sua posição original, como se nada tivesse acontecido. Pai, no meio deste vendaval, que o Senhor nos sustente, Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha nos guardar e nos proteger, guarde e proteja a nossa casa, Senhor, que a fé venha a ser estabelecida dentro dos nossos lares, Senhor, que nossos familiares que ainda não professavam a fé em Cristo Jesus, possam se converter a Cristo Jesus, possam, Senhor, entregar as suas vidas a Cristo, e que cada um de nós possamos estar, Senhor, sendo levados ao arrependimento, Pai. A lição desta manhã vai nos levar, Senhor, a esse arrependimento. A lição desta manhã, Abacuque, nos leva, Senhor, a uma consciência dos nossos erros, Senhor, ó Deus, e a uma profundidade de fé sobrenatural. Ajuda-nos, Espírito Santo, abre a palavra de Deus para nós nesta manhã, revela a Tua palavra a cada um de nós, Senhor, ó Deus, abre o nosso entendimento, põe a palavra em meus lábios, Senhor, dai-me sabedoria para, Senhor, transmitir o Teu ensinamento, Senhor, ao Teu povo, para que o Teu povo possa estar, Senhor, ó Deus, com fé firmada e inabalável nesses momentos tão difíceis, que o Senhor nos sustente através da Tua palavra, que o Senhor acrescente fé em nossos corações nesta manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti, Senhor, ó Deus, neste canal de transmissão, e que o Senhor esteja, Senhor, falando conosco nesta manhã, fortalecendo a cada um de nós. Se alguém está enfermo do outro lado, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa estar tocando e curando, Senhor, esta vida, e que em nome de Jesus, Senhor,
tu venhas nos visitar esta manhã, porque de tudo, Senhor, que nós precisamos, ó Deus, o que mais necessitamos é a visitação, Senhor, do Espírito Santo, com todo o poder e a autoridade que há no poder do Espírito, porque foi debaixo desse poder e dessa autoridade que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo Jesus de dentre os mortos. Por isso, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que o poder e a autoridade do Espírito esteja sobre nós desta manhã e esteja nos alcançando poderosamente. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Os que eu ainda não falei, bom dia, que vocês possam ser bem-vindos nesse tempo de estudo. Bom dia, Rosemary, minha prima. Bom dia, Ailton. A paz do Senhor, glória a Deus. Bom dia, Rosana. Como é que você está, querida? Está totalmente recuperada? Está totalmente restaurada? Já saiu da quarentena? Como é que você está, Mandinha? A paz do Senhor. Heraldo, Marlene, a paz do Senhor, minha amada. Como é que está, Stephanie? Penha, bom dia, querida. A paz do Senhor Jesus. Dona Cleonice, bom dia, minha amada. A paz do Senhor. Bartira, bom dia, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda no nosso meio. Bom dia, dona Cleonice, a paz do Senhor, bom tê-la aqui. Beijinho na pastora Cleia aí, Deus te abençoe. Irmãos, nosso estudo hoje pela manhã está no livro de Abacuque. Então, você que tem a revista, abra a Bíblia e abra o livro, a revista da Escola Dominical. Como eu falei, da juventude é esta revista, e dos adultos é a lição de Abacuque, que fala ainda que. E você que não tem a revista, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Você abra lá em Abacuque, porque nós vamos dar um passeio, não vamos esgotar o livro, mas vamos dar um passeio no livro de Abacuque nesta manhã. E a leitura desta manhã vai ficar em Abacuque 3, capítulo 3, no versos 17 ao verso 19. Capítulo 3 de Abacuque, verso 17 ao verso 19. Uma orientação pastoral a você. Não fique apenas ouvindo a leitura da Bíblia, irmãos. Toda vez que a gente orientar a igreja a estar abrindo a Bíblia, não fique apenas ouvindo a gente ler a Bíblia. Seja aqui no culto online, na escola dominical online, ou seja, quando estamos na igreja, quando retornarmos à igreja. Quando a gente fala abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia verdadeiramente. Não fique aguardando a leitura acontecer, porque é importante, porque você vai estar não só ouvindo, como você vai estar lendo, você vai estar vendo. Então, você vai ter uma maior fixação dessa leitura em você, na sua memória, no seu modo de entender. Amém? Então, a leitura vai ser Abacuque 3, verso 17, diz assim: porquanto, ainda que, e você grave esta palavra, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Verso 18. Todavia, outra palavra que você precisa guardar. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Verso 19. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Palavra do Senhor nesta manhã. Então, nós vamos estar trabalhando esse texto, e todavia eu me alegro no Senhor. Vamos estar trabalhando esse texto nesta manhã, que quando nós abrimos o livro de Abacuque, irmãos,
Esse livro ele começa através de... Nós não sabemos nesse texto, vamos começar melhor ainda, nós não sabemos nesse texto como é que o chamado do profeta Abacuque, como ele acontece. O livro não conta como acontece a origem do chamado do profeta Abacuque. No entanto, Abacuque recebe uma sentença da parte de Deus para anunciar ao seu povo. E o livro gira em torno da atuação da justiça de Deus, da justiça divina. E ela gira também em torno da punição de Deus sobre as pessoas ímpias e sobre a causa dos justos. E dentro desse texto, nós podemos ver que o livro de Abacuque, ele começa com o clamor do profeta, fundado esse clamor no desespero que ele se vê diante do que está para acontecer com o povo. E a gente vê isso muito claro lá no capítulo 1. Vira aí para o capítulo 1, que nós vamos começar a trabalhar. Nós lemos 3 para terminar no 3, mas nós vamos começar aqui no 1º capítulo, ali no verso 1. E nós vamos fazer uma leitura aqui, antes de eu dar prosseguimento, nós vamos fazer uma leitura na revista, para os que têm a revista, e nós vamos estar trabalhando com você o texto, porque na nossa revista está dizendo que dificuldades são questões inerentes da vida. E é verdade. E melhor do que hoje, nós não temos para estar fazendo essa leitura e fazendo esse estudo, porque as dificuldades são inerentes à vida e nós estamos vivendo dificuldades muito grandes diante de todas as situações que estão ocorrendo. A Rosana está perguntando qual a lição. Da revista dos jovens, é a lição 17, sobre Abacuque. Tá? Então, assim, nós temos questões difíceis inerentes à nossa vida. Questões inerentes à nossa vida são questões que nós não procuramos, nós não buscamos essas questões, elas simplesmente acontecem na nossa vida. E melhor do que nós estamos vivendo não existe. São questões que acontecem. Está acontecendo uma pandemia no mundo e nós estamos tendo que vivenciar. Mas dificuldades, elas não acontecem só no que estamos vivendo no dia de hoje. Desde a nossa infância, desde a infância, de uma maneira geral, enfrentamos dificuldades dentro de realidades diferentes. Desde a criança, desde pequeno, nós enfrentamos dificuldades. Né? Existem crianças hoje que enfrentam dificuldades muito grandes. Existem crianças dentro de lares que estão sendo agredidas, que estão sendo violentadas, são dificuldades. São crianças, mas já vivem por dificuldades muito grandes. Então, quando nós tratamos do livro de Abacuque, nós estamos tratando de um assunto em que fala do sofrimento e falam de suas causas e de suas consequências. E falar de dificuldades é falar de um assunto que traz sofrimento e de assunto que esse sofrimento tem consequências. E quando a gente fala no livro de Abacuque, quando a gente entra no livro de Abacuque, e nós vemos uma questão de sofrimento e que é uma sentença que Deus dá ao povo, em que traz a cada um de nós para uma sensação muito real da nossa condição de hoje e da nossa condição de ser humano, porque nós começamos a ver como limitados e debilitados nós somos. E isso faz com que nós venhamos a dar conta, sabe, de que nós não conseguimos resolver e ter o controle de todas as coisas. As dificuldades que surgem na nossa vida, nós não damos conta de todas elas, nós não conseguimos dar conta das questões, mas
a grande pergunta fica dentro desse livro: como é que deve uma pessoa cristã proceder diante das dificuldades da vida? Como é que nós precisamos, como é que nós vamos nos comportar? Como é que nós vamos viver dentro das questões difíceis que a vida vem nos trazer? E nós queremos entrar agora no livro de Abacuque de uma forma mais centrada, e nós vamos começar através do capítulo 1, que na nossa revista tem o título assim: Abacuque e o seu tempo de dor. E eu posso dizer aí, a cada um de nós, né? Rosana e seu tempo de dor, Rafaela e seu tempo de dor, Maria da Penha e seu tempo de dor, quem mais está aqui? Maria Lina e seu tempo de dor, a família do nosso irmão Edson e seu tempo de dor, né? Cada um de nós, pastora Ana e seu tempo de dor, cada um de nós, irmãos, temos tempos de dor, mas nós vamos esmiuçar esse livro. Aqui no livro está dizendo assim: não sabemos muito sobre o profeta Abacuque, e não foi o que eu comecei a dizer. O que sabemos e vemos já desde o início aqui do livro é que Abacuque expressamente ele começa a expressar um desespero que ele sentia diante da situação difícil que Israel estava passando. Então, nós vemos no livro de Abacuque um profeta em que ele está desesperado, porque ele estava vendo uma situação de calamidade vindo sobre a nação, e ele estava buscando em Deus questionamentos, perguntas a respeito de por que Deus estava permitindo sobrevir tudo aquilo sobre o povo. E quando a gente abre no capítulo 1 e nós olhamos dos versos 1 ao 4, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. O verso 2 diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Veja bem, o clamor do profeta aqui, nessa leitura que nós fizemos e neste livro, o clamor do profeta revela aqui a condição de um povo. Olha só que situação em que as nações se colocam, irmãos e irmãs. Aqui o profeta, ele revela aqui, neste clamor, ele revela a condição de um povo que cedeu ao pecado e que se tornou, sabe, e que fez tornar a corrupção e a maldade uma situação corriqueira na sua vida cotidiana. Então, é um texto que revela uma atualidade nos nossos dias muito grande, porque nós estamos também vivendo diante de um povo que cedeu ao pecado, e diante de um povo, eu posso colocar inclusive o povo de Deus, nós, irmãos, que muitas das vezes cedemos ao pecado, e nós vivemos diante de uma nação, de situações em que a corrupção e a maldade é algo corriqueiro, e a gente até se acostuma com as notícias de corrupção e de maldade, como se isso fosse natural na nossa vida, e não é natural. Não podemos nos acostumar com corrupções e maldades, porque isso não é natural, não é chamado nosso para viver desta forma. Então, Abacuque aqui, ele vê as pessoas fracas sendo oprimidas e vê as pessoas justas serem injustiçadas.
E não é diferente do que nós vemos nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias que estamos vendo exatamente o que Abacuque viu nesse texto aqui que ele escreve e que é completamente atualizado para nós. Interessante que nós estudamos o livro de Miqueias, foi a lição 16, e o livro de Miqueias fala do profeta da justiça e nos leva a uma realidade muito atual, como nós vivemos hoje. E vocês percebam que agora nós estamos no estudo de Abacuque e parece que tudo se repete. Parece que o Abacuque também fala a mesma coisa que Miqueias. Ele também olha para um povo, e nós estamos falando aqui de povo de Deus. Ele olha para um povo em que cede ao pecado, e ele olha para uma nação em que a corrupção e a maldade também se tornam situação corriqueira. E a gente pode parecer assim, a pastora está repetindo a lição que terminou. Não, nós estamos numa nova lição, nós estamos num novo livro, porém, o profeta está recebendo uma sentença de Deus, em que Deus fala a respeito de uma nação que está tendo uma mesma condição de ceder ao pecado, como Miqueias estava falando lá no seu livro. Então, aqui, o profeta em Abacuque aqui, ele se põe aqui a fazer o que normalmente uma pessoa de fé faria: recorrer a Deus. Estamos vivendo dias dificílimos. Nós estamos vivendo tempos em que nós não sabemos o que será de nós daqui a poucos minutos. Mas, até então, poderíamos programar várias situações no nosso dia, né? E que, se Deus permitisse, iríamos fazer. Hoje nós não temos programação, irmãos. Hoje nós não podemos fazer grandes programações. Mas eu vou viajar daqui a um mês, eu vou tirar férias. Por exemplo, eu não tirei férias ainda. E não tenho previsão de tirar férias, porque se eu tirar férias, agora vamos passar, a igreja fica de que forma? Então, assim, não podemos ter programações. A nossa programação é nos estarmos mantendo debaixo da guarda do Senhor, para que nós possamos amanhecer amanhã saudáveis e vivos e com fé na presença de Deus. Então, nós vemos aqui Abacuque tomar uma posição como toda pessoa de fé toma: recorrer a Deus em tempos de calamidade. Não existe outro caminho para aquele que tem fé, é recorrer a Deus. E ele faz aqui, através de muitos questionamentos que ele coloca diante de Deus, porque ele precisava ali, diante de uma sentença tão grave, de tão dura que Deus coloca para ele, e que ele precisava levar aquilo diante do povo de uma forma muito séria, ele começa a fazer a Deus questionamentos muito pontuais, questionamentos de um homem de fé, questionamento de um homem que tem Deus como aquele que faz de Deus o seu refúgio mesmo, o seu recurso é Deus. E ele coloca ali questionamentos pontuais, e aqui Abacuque traz para nós algo muito pontual e muito sério, da questão de que aquele homem e aquela mulher que tem fé não pode fazer pergunta a Deus. É uma questão aqui muito significativa esse detalhe, porque uma coisa é eu fazer perguntas a Deus e esperar de Deus respostas, mas esperar mesmo em Deus resposta. E nós vamos trabalhar esse texto, nós vamos ver que Abacuque não teve respostas imediatas. Mas muitos crentes, muitos cristãos fazem perguntas a Deus e questionam a Deus de uma forma em que Deus precisa ser um Deus imediato, no tempo em que cada pessoa quer que Deus seja. E quando Deus não vai e abandona a Deus, que é o seu único recurso. Abacuque não fez dessa forma.
Abacuque é aquele que tem fé, e pela sua fé, ele colocou perguntas diante de Deus. Abacuque aqui, ele entra diante de Deus com perguntas que não é impedimento para a sua fé. Não são perguntas que vão abalar a sua fé, não são perguntas que vão trazer para Deus uma afronta daquele servo, mas são perguntas que mostram para Deus que ali existe uma pessoa de fé. São perguntas que mostram para Deus ali uma pessoa que tem em Deus o seu recurso. Então faz toda a diferença, porque ali, nessas perguntas que Abacuque coloca, ele coloca como perguntas que vêm a direcionar aquela aflição, mas ele coloca uma situação em que ele coloca perguntas e ele para esperar e aguardar a resposta de Deus. Então, assim, ele não tenta transformar o agir de Deus, mas ele procura apenas compreender a real e total vontade de Deus na vida dele e na vida do povo, ao qual ele recebe ali aquela sentença da parte de Deus. Então, quando nós, irmãos, fazemos perguntas a Deus e esperamos aquele que tem condição de responder às nossas indagações, nós podemos nos colocar diante de Deus. De que forma? Nós estamos fazendo uma pergunta, aquele que pode realmente responder e pode transformar aquela realidade diante das respostas que ele vai me trazer. Abacuque se coloca diante de Deus exatamente assim, como aquela pessoa que faz perguntas a Deus, mas com confiança naquele que está sendo inquirido, com confiança naquele ao qual aquela questão está sendo colocada. Ou seja, porque Abacuque coloca Deus diante de um questionamento, diante de uma pergunta, em que ele sabe que aquele que ele está perguntando possui total capacidade e total autoridade para responder aquela pergunta. E ele se coloca disponível para receber essas respostas. Mas disponível debaixo do que Deus entende que seja o tempo e a forma de ser entregue essa resposta. E o que esse texto nos revela aqui, desde esse início? Nós estamos aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 4, que é a oração, o momento em que Deus, que Abacuque ali, ele indaga, até quando, Senhor? E aqui mostra que a oração, irmãos, e nós tivemos uma devocional essa semana sobre oração. Se você não assistiu, busque lá na página da igreja. A oração, ela é um lugar, sabe, de conflitos. A oração, ela é um lugar exatamente em que os meus anseios, as mudanças que precisam acontecer, os conflitos que estão sendo derramados dentro de mim, que aquilo são conflitos que me fazem mal, é na oração em que eu resolvo esses conflitos, é na oração a Deus que eu resolvo esses anseios, é na oração a Deus que eu recebo essas mudanças que eu preciso resolver. E a primeira resposta de Deus para Abacuque foi o silêncio. Olha só, e quantas vezes, irmãos, quando nós temos o silêncio de Deus, quantas vezes nós abandonamos a Deus e achamos que Deus nos abandonou e por isso abandonamos a Ele também. Olha o verso 1 do capítulo 1 de Abacuque, o que o texto diz? Diz, até quando, Senhor, clamarei? Abacuque aqui, olha só,
até quando? E tu não me escutarás. Ele diz, gritarei violência e não me salvarás. Então, assim, até quando essa expressão aqui, colocada aqui por Abacuque, ela expressa, ela demonstra que há muito tempo, já havia muito que ele aguardava de Deus uma resposta e não estava tendo. Qual era a resposta que estava tendo? O silêncio. Mas não chegava a resposta. E ele começa aqui, ele entra em desespero ali, ele fala, Senhor, até quando? Mas, dentro desse questionamento, a resposta chega. Mas Abacuque, ele se colocou o quê? A esperar a resposta no meio de tudo que ele estava vivendo. A resposta chega. Então, quando a gente olha para o verso 2 do capítulo 1 de Abacuque, nós entendemos aqui que a oração, ela também trata em nós a sede que cada um de nós tem pelo imediatismo. Porque nós somos imediatos e nós queremos colocar Deus como aquele que precisa também ser imediato como nós. E isso é um mal que está dentro do nosso século e que atinge a cada um de nós, inclusive o povo de Deus. Ou seja, irmãos, nós, na oração, nós também somos tratados do nosso imediatismo. Nós temos sede pelo imediato. E Deus não é imediato. Nós estamos aí clamando para que Deus venha em socorro da nossa nação. E estamos sedentos pelo imediatismo. Não é verdade? Todos nós. É uma necessidade que nós achamos que precisa, e nós podemos aqui nesse momento falar para Deus, Senhor, até quando vamos clamar e tu não nos escutará? Estamos gritando violência, estamos gritando morte, Senhor, estou morrendo. Senhor, até quando? Mas nós achamos que o nosso tempo precisa ser agora. Mas Deus, ele tem o seu tempo, mas ele responde para Abacuque. Como ele também responde para cada um de nós. E ele, quando responde, a resposta do Senhor chega, e o sentimento de justiça de Abacuque, ele não é satisfeito. A resposta de Deus chegou para Abacuque, mas o sentimento de justiça dele não consegue ser satisfeito, porque a ideia de intervenção divina que Abacuque colocou no seu coração foi contrário àquilo que Deus estava revelando para ele. Porque Abacuque entende ali, assim como nós entendemos aqui. Nós entendemos que nada pode acontecer, que tudo tem que ficar dentro do quadradinho que nós colocamos e que tem que ser daquele jeito. Mas precisa ser segundo a vontade de Deus. E por mais difícil que seja, Abacuque precisou entender a revelação de Deus naquele tempo. E essa palavra vem para nós, por mais difícil que seja, precisamos entender a revelação de Deus para nós neste tempo também. Porque Deus revela a Abacuque nessa lição, Deus revela a Abacuque o cenário que a nação ali, o povo está vivendo. E aquele cenário que o povo está vivendo é um cenário fruto do pecado. Porque, irmãos, veja bem, vamos trazer isso para nós. Nós vivemos também um cenário fruto do pecado da nação, o pecado da nação incluindo nós, povo de Deus. Porque nós, povo de Deus, também estamos cedendo a pecados. O povo de Deus também está cedendo à corrupção e maldade. É o ímpio e é o justo. Precisamos estar olhando também, Deus nos revela nesta manhã, assim como revelou, e eu coloco esta lição como uma resposta de Deus a cada uma das nossas indagações. Sabe, Deus revela ao profeta ali um cenário que é vivido pela nação, fruto do pecado do seu povo, e que iria o povo ser punido por causa deste pecado.
sabe? E com a invasão ali a questão, a punição de Deus era através da invasão dos caldeus que invadiam Israel. Nós estamos vivenciando, irmãos, um tempo em que a invasão das nações, não é da nação, mas das nações, é o vírus. E por que vivemos o cenário que estamos vivendo hoje? Por causa do fruto que nós plantamos, o fruto do pecado, que vem de nós mesmos, onde eu me coloco como a principal do que estou falando. Não estou falando de você, eu estou falando de nós. Eu estou inclusa dentro disso. Então, assim, Abacuque aqui, ele coloca aqui, né, porque ele vê a cidade dele invadida pelos temidos caldeus. Pelos temidos caldeus, porque os caldeus era gente má, era gente violenta, era gente terrivelmente perigosa. Olha só o que está no verso 6 do capítulo 1 de Abacuque, diz: porque eis que suscito os caldeus. Quem é que suscitou? Foi Deus. Eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Moradas de quem? Dos israelitas. Ou seja, queridos, ali, note que tinha adjetivos significativos para o inimigo que estava invadindo ali Israel. Gente má, gente terrivelmente perigosa. Então, a sentença de Deus nesse texto é uma sentença dura, é uma dura sentença que é colocada ali. Vou até dar uma paradinha aqui, a Rosana está colocando assim: fazemos perguntas como se fôssemos vítimas. É verdade, Rosana. E como se Deus tivesse culpa por tudo que nós mesmos escolhemos fazer. Aí a Rafaela responde: exatamente, Rosana, e eu ia responder também: exatamente, Rosana. Desse jeito aí, nós culpamos, né, a Deus por situações, por cenário que nós vivemos, que nós mesmos que plantamos. Que veja bem, irmãos, não é Deus que planta o pecado, sou eu que escolho ceder ao pecado. E aí depois, veja bem, tudo que nós plantamos tem uma consequência. Tem uma causa, e toda causa traz uma consequência. Então, é exatamente o que esse texto está falando para nós nessa manhã. Então, assim, a dura sentença que é trazida gera dentro de Abacuque uma outra característica que demonstra a fé de Abacuque. Então, assim, nós também, irmãos, dentro da dura sentença que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, nós precisamos também fazer com que esta dura sentença que nós estamos vivendo no dia de hoje gere dentro de nós uma característica que demonstre em nós fé. Fé no Senhor Jesus, fé na vitória que Deus pode nos trazer, e Ele quer nos trazer, mas Ele precisa ver em cada um de nós arrependimento. Eu preciso voltar ao início de tudo. Aquilo que eu abandonei, eu preciso retornar às boas novas do Evangelho. Aquilo que eu nunca olhei que foi para Jesus Cristo, eu nunca olhei que foi para aquilo que Deus me manda fazer, aquilo que eu nunca dei importância, eu preciso passar a dar importância. Eu preciso olhar que o meu único recurso é Deus. E quando eu começo a olhar que o meu único recurso é Deus, eu começo a entender e a viver como uma pessoa de fé. Então, ao invés de Abacuque aqui, no meio dessa dura sentença de Deus, que o povo estava vivendo, estava por viver, um cenário que era fruto do seu próprio pecado, Abacuque, ao invés de desanimar,
Porque, veja bem, Abacuque passa por perguntas a Deus aonde ele não tem resposta. E quando ele tem respostas, a resposta é uma dura sentença diante dele. Perdão, ou seja, ao invés dele desanimar, o que muitos desanimam, Abacuque nos inspira nessa manhã, nesse estudo, a nós estarmos, ao invés de desanimarmos, a nós estarmos nos entregando ao momento de profunda e sobrenatural fé. Eu não posso me entregar ao desespero. Eu não posso me entregar ao enfraquecimento. Eu não posso estar no momento da dificuldade frouxo, né? Afrouxar as rédeas. Não, eu preciso estar parado. Eu preciso estar firme na rocha que é Jesus. Porque o profeta aqui, ele ao invés de desanimar, ele se põe firme, mesmo no momento em que as suas perguntas diante de Deus ainda não tinham sido respondidas. Eu não posso, no momento do silêncio de Deus, sabe, me colocar em desespero, mas eu preciso ali me colocar completamente firmado naquele que pode realmente me transformar e mudar todas as circunstâncias. É por isso que Deus revela a Abacuque aqui, na vida dos homens e na vida das mulheres que têm fé em Deus, e ele diz ali, é um imperativo, ele coloca, o justo viverá da fé. Eu e você precisamos, justo quem é, eu já repeti várias vezes, mas repito novamente, justo é aquele que crê que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Justo é aquele que tem e professa a fé de Jesus e que vive de acordo com esta palavra para a cada dia se tornar mais semelhante ao seu libertador, que é Jesus. Então, eu preciso ser o justo que vive pela fé. Eu preciso viver pela fé que Cristo me ensina a ter na sua pessoa. Então, Deus aqui aponta para o profeta, né? Ele aponta para o profeta, e eu quero até abrir aqui o capítulo 2, lá no verso 4, ele diz exatamente isso. Eis que a sua alma se incha. Não, perdão. Eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Né? E eu tenho que olhar para esse texto e ver que Deus aponta para o profeta que as circunstâncias, que os momentos e as situações transitórias ali que estavam acontecendo, nada disso deve ser o que vai guiar o coração daquela pessoa de fé, no caso ali o profeta. Então, eu trago isso para cada um de nós, eu falo isso para mim mesmo e eu falo isso para você através do Espírito Santo. Sabe, Deus aponta nesta manhã, através dessa lição, que as circunstâncias, os momentos e as situações, mesmo que transitórias, não venham a te guiar. Mas o que venha a te guiar no meio de tudo que esteja acontecendo, por mais difícil que seja a tua fé em Deus e no Filho que ele enviou, Jesus Cristo de Nazaré. Por quê, irmãos? Porque Deus revela aqui a Abacuque que a dificuldade ela teria o seu tempo. E nós aqui também temos essa revelação da parte de Deus, que a dificuldade que estamos passando, ela tem o seu tempo. É um tempo. Mas que a fé, ela é um estado de permanência. A fé, ela não pode ter um tempo. A fé não é apenas para o tempo difícil. A fé não é apenas para quando nós estamos vivendo dias e situações, sabe, que são calamidades na nossa vida. A dificuldade, ela é um tempo, a dificuldade, ela é temporária, mas a fé, ela não pode ser temporária, a fé, ela é permanente.
A fé, ela precisa ser um estado permanente na nossa vida, na vida daqueles e daquelas que se apegam a Deus e se apegam à sua soberania. E lembrando aqui, irmãos, que quando a gente fala da soberania de Deus, eu estou falando que aquilo que precisa acontecer, vai acontecer. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele possa, achar em nós corações arrependidos, em todos os sentidos, para que Ele venha a mudar a sua sentença a nosso respeito, para que Ele venha mudar a sua sentença a respeito da nossa nação. Então, o povo que se curva diante de Deus, o povo que verdadeiramente faz, de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, é um Deus que é uma nação que prova da misericórdia de Deus. E quando nós nos deparamos com os capítulos seguintes aqui de Abacuque, nós vemos que Abacuque se coloca como um suplicante. Aquele que ora é aquele que suplica. Ele é um suplicante diante de Deus, mas ele é um suplicante que a oração começa a transformar a maneira dele ver a tudo que estava acontecendo, o cenário que estava diante dele. Então, mesmo que Abacuque estivesse perplexo diante da dificuldade vindoura, do que estava por vir, Abacuque ali, ele não se desanima. E nós aqui, nos dias que estamos vivendo hoje, irmãos, mesmo que nós possamos ficar perplexos diante das dificuldades que estão acontecendo, que já aconteceram ou que estão por vir, que eu e você possamos nos manter firmados, que nós possamos nos manter, animados, sabendo que Deus é a nossa esperança, que nós não venhamos nos encontrar desanimados, que Abacuque nos inspire ao ânimo, que Abacuque nos inspire nessa manhã a fé, não deixando que as situações venham, as dificuldades, lembrando, elas são transitórias, elas são temporárias, no nome de Jesus. A tua fé é permanente, e eu e você, homem e mulher de fé, temos que ser guiados pelaquilo que não é visível. Precisamos confiar na justiça e na misericórdia de Deus. É o que Abacuque 3,16 fala, quando ele diz aqui, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Descanse eu no Senhor. Que nós venhamos a nos estremecer, sim, mas que no meio do estremecimento das situações transitórias que estão por vir, que nós possamos trazer Abacuque 3,16 para nós, que nós venhamos a descansar no Senhor no dia da angústia, para que nós possamos estar estabelecidos. Então, a declaração final de Abacuque, ela é um legado de fé para a nossa vida, para todos nós que confiamos no Senhor. Mesmo, veja bem, mesmo ciente, Abacuque, mesmo ciente de que a situação se tornaria pior do que estava, a situação anterior, o profeta, ele declara, olha só, ele estava consciente de que as coisas iam piorar. E mesmo assim, ele declara que momentaneamente a privação não iria derrubar ele. Irmãos e irmãs, mesmo que nós venhamos a ter notícias que as situações estão difíceis e que podem piorar,
Nós precisamos declarar como Abacuque declarou no seu livro, e está aqui como um testemunho de fé para a nossa vida. Nós precisamos declarar que a momentânea privação que nós venhamos a passar, que ela não vai derrubar você e eu na autoridade do nome de Jesus. Mas a momentânea privação que venhamos a passar, nós vamos permanecer firmados em Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nada vai abalar a tua fé, porque a tua fé não é temporária. Temporárias são as dificuldades, temporárias são as privações, mas você vai permanecer firmado, porque a tua fé em Cristo Jesus é permanente. Aí, irmãos, é que nós olhamos para o ainda que. O ainda que, aqui, ela é uma expressão que aponta para quando fala assim, o que Abacuque fala aqui? Mesmo que faltasse o básico para eu viver, é isso que Abacuque está dizendo. Ele declara para Deus aqui, mesmo que falte para mim o básico para eu viver, isso está na sua lição. Mesmo que falte o básico para eu viver, mesmo que falte a uva, mesmo que falte a azeitona, mesmo que falte a vaca, mesmo que falte o gado, ele está dizendo, mesmo que me falte o básico para eu viver, mesmo que as condições, sabe, que estão me cercando se tornem extremadas na minha vida, todavia, ou seja, ainda que, todavia, mesmo que tudo isso aconteça, todavia a sua vida não seria condenada pelo desespero. Ou seja, irmão, mesmo que nos falte o básico, mesmo que nós tenhamos muitas privações, e que essas sejam até extremadas na nossa vida, todavia, nós não vamos ser tomados pelo desespero. Ainda que as subordinações que esta vida esteja nos impondo, todavia, nós vamos estar sendo orientados pelo sobrenatural na nossa vida. Sabe por quê? Porque a pessoa que vive pela fé no Filho de Deus não vive do natural, mas vive do sobrenatural. E nós somos chamados nessa manhã, nessa lição, a vivermos pelo sobrenatural. E Abacuque, ele fala aqui de uma alegria sobrenatural, porque você pode falar assim, a pastora é louca em falar em alegria no meio de desespero de morte. Mas o texto nos leva a ter uma fé que não nos deixa ser tomado pelo desespero, mas nos faz viver uma alegria em cima do sobrenatural. Não é uma alegria humana, é uma alegria sobrenatural, que não se subordina ao estado atual das coisas, que não se deixa levar pelo estado natural das coisas, ou das pessoas, ou das situações, mas nos leva a ter a força de cantar diante de Deus e colocar Ele como o nosso Salvador, colocar Ele como o nosso libertador, que é o que Abacuque fala no texto do capítulo 3 de Abacuque, no verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Olha só, no Senhor. Você não se alegra nas situações, você não se alegra nas pessoas, você não se alegra nas circunstâncias, você se alegra no Senhor. Então, a sua alegria é sobrenatural. Exultarei no Deus da minha salvação, ou seja, eu cantarei diante de um Deus ao qual eu atribuo a Ele o adjetivo de ser Ele o meu Salvador. Olha só que tremendo texto nos leva. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, algumas lições muito importantes em que a oração, ela transforma, irmãos, ela muda situações, mas ela também muda você, ela muda o suplicante.
ela transforma as situações, mas quando as situações não são transformadas, a oração, ela transforma você que está orando, sendo suplicado, para entender qual seja a real e total vontade de Deus. Então, essa lição, ela nos ensina, está aí na sua revista também, um pouquinho antes da conclusão, ela nos ensina que fazer perguntas direcionadas a Deus em oração e súplicas, ela não faz de você um homem de fé fraco, ou ela não tira você da qualidade de um homem de fé. Desde que você faça perguntas a Deus, aguarde a sua resposta e quando ele responder, você aceite as respostas que Deus está te dando. E essa lição, ela nos ensina que uma pessoa de fé sabe que, por um tempo, a gente pode até viver um ainda que. A gente até pode viver, ainda que as privações sejam extremadas na nossa vida. Mas a gente sabe que pela fé, nós podemos, pela fé no Filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós podemos experimentar a dimensão do todavia. Que todavia, ainda que... Cadê? Vamos lá no texto. Todavia... Cadê? Deixa eu procurar verso 18. Todavia, eu me alegrarei. Eu, ainda que passe por privações extremadas na minha vida, ainda que me falte o básico para eu viver, a uva, a azeitona, o gado, vamos trazer para nós, ainda que me falte, irmãos, o pão farto dentro de casa, ainda que me falte, irmãos, o trabalho dentro da minha condição, ainda que nos falte o básico para a vida, o salmista, Abacuque diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e cantarei ao Deus que eu atribuo a ele ser o meu Salvador. Então, veja bem, a postura de Abacuque significa abraço. A postura de Abacuque aqui nos motiva a viver pela fé. A postura de Abacuque aqui é uma fé sobre algo que é sobrenatural. É algo que eu não estou vendo, irmãos. É algo que não acompanha a lógica humana. Ela transcende a lógica humana. Ela transcende ao nosso conhecimento. Ela transcende as situações que nós estamos vivenciando, por mais duras que elas sejam. Mas ela nos desafia, ela nos coloca dentro de um desafio, a orar e a pedir que Deus nos fortaleça e fortaleça a nossa fé, para que nós possamos ser transformados no meio dessas dores, dessas experiências difíceis, que nós possamos estar com uma fé superior à nossa dor, a nossa fé esteja superior a qualquer experiência que nós venhamos passar humana, porque nós precisamos ter experiências que são superiores, que são sobrenaturais diante de Deus. E se nós vivemos um tempo, irmãos, de bonança, olha, eu quero dizer para você, irmãos, se você está aí neste culto online de escola dominical, esse culto matinal, se nós estamos aqui com forças para nós escrevermos aqui, fazermos nossos comentários, raciocinarmos, nós, irmãos, estamos vivendo um tempo de muita bonança na nossa vida. Porque existem muitos, né? Existem muitos e muitos e muitos que estão vivendo momentos muito complicados e muito difíceis. Então, assim, mas o que Abacuque nos traz nessa manhã? Se vivemos tempo de bonança hoje, pastor, mas não está tão bonança. Pode ter certeza que está. Porque tem pessoas, famílias vivendo situações muito mais complicadas do que eu e você estamos vivendo. Então, em tudo dai graças. Coloque sua oração sempre com o coração agradecido. E se nós vivemos um tempo de bonança, só em você estar vivo aqui hoje, você está vivendo o tempo de bonança.
Então, que nós possamos agradecer a Deus, sabe, sempre nos colocar à disposição do Senhor. Como? Como intercessores. Intercessores e intercessoras. Para, sabe, consolar e fortalecer o povo, de uma maneira geral, para permanecer firme no tempo da tribulação. Porque Abacuque nos inspira a isso. Essa lição de escola dominical hoje, ela nos inspira a isso, a nós estarmos, sabe, num posicionamento. Deus nos chama a nos posicionarmos, sabe? E essa posição é uma iniciativa de pessoas, sabe, de grande fé. E Deus está falando hoje para pessoas de grande fé. Pessoas que Deus está chamando a se posicionar como, primeiramente, pessoas que se arrependem dos seus maus caminhos. Pessoas que se colocam, sabe, que se colocam profundamente a se, como é que eu posso dizer? Se quebrantar a real vontade de Deus. Mesmo que a dificuldade seja muito grande, irmãos, não deixe que as dificuldades coordenem os seus sentimentos. Não deixe que as dificuldades, que a vida venha a fazer com que as situações adversas subordinem a tua vida a isso. Deus te chama a se posicionar como uma pessoa grande em fé. Que você tenha uma grande fé na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dos mortos, e que te dá autoridade sobre a tua vida para que você vença essas dificuldades no poder do nome de Jesus. Sabe o que o Senhor quer através do texto de Abacuque na nossa vida nesta manhã? Nos levar ao arrependimento, mas também nos levar a uma potencialização de uma vida de fé. Ela quer nos levar a sermos homens e mulheres, a ser um povo de Deus, irmãos, em que mesmo que as situações difíceis e os sofrimentos venham sobre nós, que muitas das vezes são inevitáveis, que nós sejamos pessoas subordinados a viver pela fé, e não subordinados a viver em situações difíceis e sofrimentos. Eles não podem direcionar e ditar normas para a nossa vida, mas a fé no Filho de Deus, a fé nesta palavra, nessa esperança, nesta fé, naquele que pode mudar as circunstâncias, e se ele não mudar as circunstâncias, ele vai mudar o nosso entendimento. Eu preciso estar enraizado dentro dessa realidade. Eu quero, nessa manhã, pedir que o Senhor abençoe você com esta palavra. Rafaela está colocando aqui: o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. E na maioria das vezes não que temos o conhecimento, precisamos continuar a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Que não sabemos qual é a sua vontade, e detalhe, não sabemos quando ele estará voltando, porque Jesus está às portas, né? E aí nós precisamos estar nos colocando aí. Deus está colocando aqui: ouve, Senhor, a nossa oração, aviva, Senhor, a tua igreja e tenha misericórdia de nós. E eu acrescento aqui que o Senhor, ó Deus, que nós possamos nos arrepender, né? Porque avivamento, misericórdia, o Senhor, ele precisa ver em nós arrependimento, mudança de vida mesmo. Amém, irmãos. Rafaela, deixa eu só terminar. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero pedir a Deus que Deus fortaleça a nossa fé, queridos. Antes de orar, eu quero te convidar. Nós estamos cantando uma canção, irmãos, que é uma canção que tem muito a ver com esse momento. E eu quero te convidar a fazer que esta canção seja uma oração, e logo em seguida eu vou estar orando por você nesta manhã, pedindo a Deus para fortalecer o teu coração. É a canção que fala que Deus é Deus, e Ele é Deus, não importa o nível da dificuldade que nós estamos passando,
ou vivenciando, mas ele continua Deus, sendo Deus se ele fizer. Se ele mudar essa situação que nós estamos vivendo, ele é Deus. Mas se ele não mudar, ele continua sendo Deus na nossa vida. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Se coloca diante de Deus. Dele vem o sim, o amém. Só Ele é o recurso que nós podemos encontrar. Ah, Deus. Seja a ti dado o louvor, como Abacuque te louvou, te exultou, nós queremos te louvar e te exultar nesta manhã. Mesmo assim, tu continua sendo Deus. Ah, Senhor, abre a porta, tira os vírus, Pai, mata os vírus em nome de Jesus. Mas se tu não fizer, tu continua sendo Deus. Se a doença vier, tu és Deus. Mas curado eu for, tu és Deus, Pai. Mas se tudo der certo, continua sendo Deus na nossa vida. Mas se não der, Senhor, nós vamos continuar te louvando e te adorando, porque tu és o Deus da nossa fé. Ah, Senhor, a nossa fé não está firmada. A te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Só dele vem o sim, o amém, irmãos. Firma a tua fé, pede a Deus, acrescenta em mim fé. Fé, mais fé, Senhor. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Obrigada pela tua presença, Senhor. Eu não te adoro pelo que tu faz, Senhor, mas nós te adoramos pelo que tu és em nossa vida. Haja o que houver, Senhor, sempre tu serás o nosso Deus, Pai. Haja o que houver, nos colocamos na posição de homens e mulheres de grande fé nesta manhã, Pai. Haja o que houver, sempre será Deus. Se tu fizer, Senhor, tu és o nosso Deus. Se tu não fizer, tu continua sendo o nosso Deus. Se a porta abrir, glória a Deus. Se ela fechar, vamos continuar te glorificando, Senhor. Se a doença vier, o Senhor é o nosso Deus. Se nós curados formos, tu és o nosso Deus. Se der certo, tu és o nosso Deus. Mas se tudo der errado, vamos continuar te glorificando, porque a nossa fé é inabalável em ti. Oh, Deus da minha vida, venha fortalecer a fé do teu povo, Senhor, nesta manhã. Venha visitar cada coração. Oh, Deus, em nome de Jesus, que não sejamos subordinados ao sofrimento, à escassez, à dificuldade, às más notícias, mas que sejamos subordinados ao grande dom, Senhor, que vem de ti, que é a fé. Aumenta a nossa fé nesta manhã, Senhor, porque tu és Deus, Senhor, e não há outro Deus além de ti, ao qual nós confiamos. É diante de ti, Senhor, que nós nos curvamos nesta manhã. É diante de ti, Senhor, que nós estamos, Senhor, estabelecendo nesta manhã de escola dominical uma manhã de fé, Senhor. Uma manhã, Senhor, ó Deus, que nós declaramos que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer, não vamos te abandonar por causa disso, mas vamos continuar, Senhor. Como disse Abacuque, ainda que me falte, Senhor, o básico para viver, ainda que a uva me falte, ainda, Senhor, que me falte a azeitona, ainda que não haja vaca, não haja gado no estaleiro,
no estábulo, Senhor, ainda assim, Pai, na condição que for, meu Pai, nós vamos, mesmo na extremidade da situação difícil, nós vamos continuar declarando que o Senhor é o nosso Deus, o Deus de Abacuque é o nosso Deus, o Deus de Israel é o nosso Deus, oh Pai. Muito obrigada por esta manhã de palavra de fé, muito obrigada por nos animar através do texto de Abacuque, muito obrigada, Senhor, por nos dar a fé e nos tornar nesta manhã de domingo homens e mulheres de grande fé diante de Ti, Senhor. Abre nossos olhos, Pai, que sejamos intercessores e intercessoras, Pai, diante do Teu trono, Senhor, buscando o poder e buscando a Tua glória, mas sabendo, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor, diante das orações, pode mudar a realidade, Senhor, de uma pessoa, ó Deus, de uma família, de uma nação. Mas, Senhor, nós sabemos, Pai, que se o Senhor não mudar aquela situação, o Senhor vai mudar o intercessor, o Senhor vai mudar a maneira do suplicante ver as coisas e ver a Tua vontade. Nós nos colocamos debaixo desta fé nesta manhã, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa nação. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez nesta manhã, se possível, Pai. Ó Deus, fazemos a oração de Cristo Jesus, quando estava prestes a ir para a cruz. Pai, se possível, passe de nós este cálice, Senhor. Se possível, tira da nossa nação esta mortandade. Pai, se possível, em nome de Jesus, mate este vírus, Senhor. Se possível, Pai, em nome de Jesus, liberta o povo brasileiro, liberta as nações desta mortandade. Mas, Senhor, ó Deus, se não for possível, Senhor, guarda-nos dentro da Tua vontade e do Teu querer. Livra-nos dentro daquilo que é possível a Tua vontade e que nossa oração possa tocar o Teu coração e possa mudar as circunstâncias, Senhor, que estamos vivendo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, de uma maneira muito poderosa e de uma maneira muito humilde, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, pedindo a Ti, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, Senhor, e faça, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça a Tua vontade sobre nós, mas te pedimos que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, ó Deus, visitar a cada um de nós, visitar, Senhor, ó Deus, a cada hospital, visitar, Senhor, ó Deus, a cada nação, visitar a cada dificuldade, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, as famílias enlutadas, visita, meu Pai, aqueles que estão desanimados, visita, meu Senhor, a cada um dos Teus filhos, Senhor, e das Tuas filhas, tira o medo dos corações e troca o medo, Senhor, pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te oramos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a nos guardar nesta manhã e a nos colocar, Senhor, a cada momento mais fortalecidos na Tua presença. Assim, Senhor, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Quero lembrar você aqui que logo mais à noite nós estaremos com a Santa Ceia do Senhor e peço que você esteja antes do culto, que começará às 18 horas, eu quero te convidar a você estar separando os elementos da ceia. Se você tem o suco da uva, que você esteja colocando, irmãos, uma mesa, faça uma mesa bonita, seja cuidadoso, porque é a mesa do Senhor. Nós, quando estamos na igreja, estamos ali todos com as toalhas em condições, estamos com tudo forrado, tudo muito limpo, tudo muito bonito, porque é algo que é sagrado e que nós vamos estar ministrando a ceia aos irmãos.
E lembrando, irmãos, tudo tem que ser junto com a vossa pastora, junto da igreja, tá? Tudo junto, esperando para comer junto, para beber o cálice junto, tudo junto, porque o sacramento tem que ser ministrado por mim lá da igreja, tá bom, queridos? Da igreja, não necessariamente do templo, mas eu vou estar no templo à noite. Então, separa sua ceia, separa, bota bonitinho, feita a sua mesa, faça algo bonito, para o Senhor, junte a família, para que você esteja em família, é a ceia da unidade de Cristo e unidade da família e do corpo de Cristo, tá bom? Então, separe tudo direitinho, e às 18 horas nós vamos estar neste canal aqui, da página da igreja, ministrando o culto, dedicando o culto ao Senhor e ministrando aí a palavra do Senhor e logo depois a ceia do Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Eu espero que tenha sido um tempo de crescimento na tua vida e que o Senhor te abençoe, que você tenha um domingo abençoadíssimo na presença do Pai, que você continue se resguardando, não saia de casa, irmãos, saia, se possível, o mínimo dos mínimos, para que você esteja sendo resguardado de todo esse contágio em nome de Jesus, tá? Porque tem coisas que sou eu que faço, e uma a mais é o Senhor, mas tem coisas que é você que precisa fazer, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor seja sobre ti, e vamos receber a bênção do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Me perdoe os que eu não fiz comentários, são 79 comentários, eu não tenho como responder a todos, mas vou estar visualizando, respondendo dentro do possível. Vamos receber a bênção nesta manhã, em nome de Jesus, né? Que levante suas mãos para o alto, que o amor de Deus, que excede todo entendimento humano, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não só hoje, mas para todos sempre, que o povo de Deus diga amém, amém? Irmãos, suas ofertas e seus dízimos, vocês estejam entrando em contato com a tesouraria ou comigo, para nós irmos à sua casa para buscar suas ofertas e seus dízimos, ou você deposita na conta da igreja. Não podemos esquecer dos nossos compromissos com a casa de Deus, porque senão a casa do Senhor vai entrar em débito nas suas contas. Amém? Quando os seus valores chegarem, nós estaremos abençoando todos os valores que estarão chegando ali como depósitos, comprovantes de depósito e todos esses valores que estiverem chegando. Amém? Deus te abençoe, ó. Beijo no coração, que o Senhor seja sobre ti.